mais precisamente. Então, nessa data, o senhor aceitou Jesus? Não, eu já vim de uma outra igreja. Você vinha de outra igreja? Eu aceitei Jesus na Candangolândia. Sim. Foi a primeira igreja minha, lá com o pastor Antônio Teres, que era o pastor da época lá na Candangolândia. Isso. E quando o senhor veio para São Sebastião, a sua história se iniciou na Shekinah, na quadra 9, na quadra São José. São José, quadra 9. E lá foi que teve esse despertar maior para o pastoreio, ou o senhor trabalhava nos jovens, começou a trabalhar com o pastor e tudo? É verdade. Conte essa história para nós. Na verdade, eu quando cheguei aqui, em 5 de janeiro, né? Sim. De 98, eu já vinha com o propósito de morar aqui, que eu estava terminando de construir uma casa, e eu congregando lá na Candangolândia, o pastor Clóvis Magno, na época era o pastor, ele veio me apresentar ao pastor Manuel Juvenal. E aí fomos lá na casa do pastor, ele me apresentou, e como eu morava ali no bairro São José, perto do pastor Manuel, eu falei para ele que tinha visitado a congregação, e ele falou, por enquanto você fica por lá, depois você vai voltar aqui para a sede, né? A sede era ali na quadra 3, atrás da Coqueiro, né? Coqueiro, isso. Então aí foi a partir daí, eu na quadra 9 comecei a trabalhar na escola dominical, dando aula, depois comecei a trabalhar com os jovens, e a partir dali que foi que Deus começou um mover na minha vida, né, a respeito de ser um obreiro na casa de Deus, de passar a ter um momento para pastorear, cuidar de pessoas. Foi através dos jovens ali da quadra 9, né? Aquela mocidade, né, que nós estávamos tratando com ele. E aí foi então um despertamento que houve. Começou dali, daquela quadra, onde nós fomos designados para um outro trabalho aqui mesmo no campo. E nesse período, pastor, o que foi que te mais chamou a atenção a forma do trabalhar do Ministério Shekinah? O que te chamou bastante atenção, que possa relatar? A verdade é que a gente, quando chega no ministério, a gente passa um período de adaptação, de integração. Isso foi fácil aqui, porque eu venho de uma Assembleia de Deus que tinha... parecia um pouco com o que estava acontecendo aqui. O pastor Manuel, na época, uma pessoa muito querida, muito próxima, né? Fez com que a gente se sentisse bem também. E o que chamou a atenção foi essa facilidade de comunicação, de comunhão que essa igreja tem, né? Sempre é uma marca da Shekinah. Isso. De fazer a comunhão, ter pessoas que fazem uma boa recepção, pessoas que sabem chegar próximo de alguém, né? Então foi isso que foi me fazendo com que eu fosse me sentindo bem juntamente com a minha esposa, a Elza e as filhas, né? Joyce e Suzana. E essa marca também foi uma das... Quando eu aceitei a Jesus, fui convidado para um culto no Morro Azul, congregação no Morro Azul, em 99. E ali, quando eu cheguei, fui bem acolhido dessa forma. Então, a gente vê que o tratar bem as pessoas muda uma história. Sim. Porque era um jovem, não tinha conhecimento bíblico, não sabia nada disso. E quando eu fui conhecer a congregação, minha mãe e minha irmã me convidaram para ir para o culto. E eu falava que nada desse negócio de aceitar Jesus. Só vou lá porque vocês estão me convidando. Mas quando eu estava lá e um presbítero, ele insistiu em 3 vezes. Aceite a Jesus, o Senhor está falando com você. E ele não desistiu. Aquilo ali foi o que mudou e eu fui à frente e aceitei a Jesus. E o segundo passo foi quando a mocidade me abraçou. Certo. Maranata. Que bênção. Né? Então, achei que nela tem esse diferencial, pastor. É verdade. Eu lembro de algo marcante aqui. Foi que em 98 nós chegamos, começamos a fazer integração. E em 99, Deus ele me encaminhou com a minha família para um primeiro trabalho para dirigir uma congregação, que foi a congregação do Itaipu.
recebendo ali do saudoso pastor Adão Policena, né? Pastor Adãozinho, que estava ali cuidando daquele pequeno rebanho. E na época, o pastor Manuel, pastor Marinho, né? Isso. Ele nos convocou, na verdade, e falou, olha, tem uma obra. E nós fomos para o Itaipu começar um projeto, né, de uma obra, de trabalhar ali naquela congregação. E paralelo a isso, aqui na sede, a sede já não era mais na quadra 3, já tinha esse terreno aqui, e começou a construção desse templo. Então foi um tempo que a gente estava na congregação iniciando, e também trabalhando aqui na construção da sede, né? Tanto é que a minha consagração a diácono aconteceu na base desse templo, quando foi feito. O templo estava fez a base, e quando terminou a base, o pastor Manuel falou, vamos fazer uma festa aqui. Só tinha a base. Só a base. E dessa base, né, ali foi consagrado alguns diáconos, e eu lembro que o Bruno estava, a irmã Duca, algumas pessoas, né, que estavam, o pastor Walter, todos esses estavam naquele dia ali. Foi uma coisa que marcou muito o nosso momento inicial na Shekinah aqui, que foi ser diácono, né, ainda na base da igreja. Trabalhamos na construção desse templo com o pastor, com toda a equipe, né, e paralelo também cuidando da congregação do Itaipu, construindo também aquela congregação ali. E graças a Deus, Deus foi muito maravilhoso. E uma história também minha, porque eu estava de férias e nós vamos começar a construção, e eu falei, eu vou doar as minhas férias para o Senhor, vou trabalhar todos os dias que eu puder ali. E parece que era como alimento. Cada dia que você vinha para cá, era como se você estivesse se alimentando espiritualmente. Sim. Mais e mais. E aquilo ali te contagiava, e você queria mais, queria estar mais. Então, a obra do Senhor, ela é isso. Ela te empolga. Maravilha. Né, pastor? São memórias, né, da Shekinah, entrando esse ano aí de 2023, me parece que é 35 anos que nós completamos como igreja, né? Eu creio que isso aí é algo assim que não é uma história de ontem, de um início, de um estalar de dedo. Há uma história de vida. Por isso a importância da valorização, que a gente ama esse trabalho, ama essa igreja, ama as pessoas que aqui fazem parte, né? Porque são pessoas que têm história aqui dentro. Cada um da membresia que você parar, perguntar quantas pessoas, quantas irmãs que vieram trazer o lanche para os trabalhadores, né? A gente aqui, quantas irmãs vieram trazer o lanche de manhã, o lanche da tarde, se dedicaram, né? Então tudo isso fica aí na história. E o que cabe a nós nesse ano 2023 é agradecer a Deus por esses pioneiros, né, como o pastor Pedro Nolasco, pastor Manuel, outros pastores que tiveram aqui, né, trabalhando, né, pastor Sóstenes Apolo, que foi um dos incentivadores dessa igreja aqui no início. Tudo isso está aí registrado, e eu creio que por isso que a Shekinah é uma igreja abençoada hoje, é uma igreja que tem avanços e continua crescendo e continua sendo produtiva, e vai continuar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. É isso. Amém. Ok?